Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou José Carlos, evangelista e terapeuta holístico, cuidando da sua saúde, dando instruções, palestra, também trazendo a palavra de Deus. Esse é o nosso momento de encontro com Deus, nosso momento de reflexão, onde paramos para ouvir a voz de Deus, o que Ele tem para nós neste momento, para nos dirigir o nosso passo nesta manhã desse dia e por todo o dia. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, né? Mas antes disso, eu quero fazer um lembrete para você. Não esqueça de visitar o meu canal no YouTube, José Carlos Bonfimelo, ouvir a mensagem, dar um joinha, curtir, compartilhar, para que o canal cresça e a mensagem de Deus chegue a todos nessa terra que precisam ouvir. Então nós vamos meditar na palavra de Deus aqui no Evangelho de São Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 4, versículo de 1 a 4, que diz o seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, glória a Jesus. O que temos que aprender, queridos, com essa mensagem? O que Deus quer nos ensinar? As necessidades reais e básicas que nós temos foi Deus que colocou em nós. A necessidade de se alimentar, a fome, Deus colocou, né? A fome, ela chega como indicativo que o seu corpo está necessitando de alimento para fazer as forças. Isso é normal. E isso aconteceu com Jesus. Né? Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele se tornou um ser humano como eu e você, com as necessidades básicas que nós temos. E uma dessas é a fome, a necessidade de se alimentar. E a Bíblia diz que ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, ou seja, para passar por prova. E ali ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Né? Ou seja, quase 6 semanas, sem comer e sem beber nada. E é claro, fisicamente, logicamente, depois disso ele estava extremamente com fome, desnutrido, desidratado, e aí necessitava de se alimentar, de tomar água. E o inimigo apareceu para ele e fez uma proposta. Né? Uma proposta para ele preparar alimento para comer. Nada de errado. Você está com fome, é uma necessidade que você tem, preparar alimento para comer. E o inimigo diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, Cristo tinha o poder de transformar aquelas pedras em pão, em qualquer alimento para comer. Ele tinha o poder porque, mesmo ele sendo Deus, se transformou no ser humano, mas como homem, ele era o Deus homem. Ele tinha todo o poder. Porque Jesus Cristo criou todas as coisas, tudo que existe nesse mundo, todos os planetas foram criados por Jesus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Tudo foi criado por ele e para ele. Né? É o Deus que estava com Deus, o Pai, e todas as coisas foram feitas por ele. Então Jesus tem o poder de fazer qualquer coisa. Mas as coisas devem ser feitas na hora, no tempo de Deus e por Deus. Então, Jesus, o Pai não tinha orientado a ele a comer. Ele estava cumprindo a vontade do Pai. O Pai mandou ele para o deserto, pelo Espírito, para ele passar por uma prova, para ele se preparar para o ministério que ele ia começar, que era um ministério de
pregar, ensinar, educar as pessoas na palavra e depois morrer na cruz para salvar da condenação. Então Jesus, como ele mesmo disse, eu não faço a minha vontade, a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então Jesus vivia pela direção do Pai. Tudo era pelo poder do Pai, na hora certa, no momento certo. E o inimigo estava querendo levar ele à desobediência, a fazer as coisas por si próprio. Mas Jesus disse, não, nem só de pão viverá o homem, está escrito, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que coisa interessante. Jesus está escrito onde? Na palavra de Deus. E qual era a palavra de Deus nos tempos de Jesus? O Velho Testamento. E essa passagem que ele citou está lá em Deuteronômio, no 5º livro da Bíblia. Isso, né? É bom a gente saber dessas coisas, porque hoje muita gente diz que o Velho Testamento foi abolido, só lê o Novo. No tempo de Jesus não tinha o Novo Testamento, ele usava o Velho. E ele está escrito, nem só de pão viverá o homem. O que Jesus quer ensinar para mim e você, meu querido? É que eu e você precisa de Deus na vida para lhe dar domínio próprio, ou temperança, como diz a Bíblia, domínio próprio, temperança é o mesmo significado. Ou seja, você só fazer as coisas certas na hora certa pelo poder de Deus. As coisas erradas, não precisamos nem falar, precisamos abandonar, deixar de fazer. Não é fazer o mal moderadamente. O mal se abandona radicalmente. E o bem se faz na hora certa, no momento certo, pelo poder de Deus e a direção de Deus. Então o alimento, você está com fome, mas nem todo alimento é bom para você comer para a sua saúde. Às vezes você está com fome, mas não é hora de se alimentar, tem que esperar. E para isso precisa do poder de Deus na vida, para nos dirigir, direcionar e nos dar força para resistir às tentações. Né? Lembre que Jesus Cristo foi para enfrentar as tentações. Ninguém peca sem primeiro ser tentado. A tentação é os convites do maligno, o convite do anjo mau, para levar você a fazer as coisas erradas. Ou seja, e coisas erradas não são só aquelas que são abertamente erradas. Tem boas coisas, mas que é errado. Ali era uma boa coisa, preparar um alimento para comer que estava com fome, não era errado. O erro é porque não era o momento. Deus não deu a direção para Jesus preparar alimento para comer. Era o inimigo induzindo a ele a desobedecer o Pai. Entendeu? Quantas coisas erradas nós fazemos, coisas certas, mas fazemos errado, na hora errada, da maneira errada, porque não é o momento de fazer aquela coisa certa. E quando nós não fazemos as coisas certas na hora certa, não tem aprovação de Deus. Querido amigo, está você passando por tentações? Você está sendo tentado a fazer as coisas certas, mas na maneira errada, na hora errada, sem Deus? Todos nós somos tentados a isso e muitas vezes caímos. Mas nesse momento, Deus tem a palavra para você, é que você entregar a vida a Ele. O próprio Jesus falou no Evangelho de João capítulo 15, assim, permanecer em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ou seja, o que é que eu não posso fazer sem Cristo? Eu não posso ter domínio próprio para resistir o mal, às tentações que vêm, aquelas tentações gostosas, prazerosas, onde nós caímos. Ali era a tentação mais poderosa que Cristo enfrentou, mais difícil foi essa. Cristo estava com fome, 40 dias sem comer. E veio a proposta dele fazer o alimento para comer. Ora, a pessoa estava com fome. Então, meus queridos, esse é o momento. Se você está passando por dificuldade, tem pecado, não tem resistido à tentação, falta Jesus no seu coração. Jesus na sua vida, ele vai lhe dar força para resistir. Ele vai dar sabedoria, entendimento para você discernir a cilada e resistir pelo poder de Deus vencer. Não se desanime pelas suas quedas e seus fracassos. Hoje, agora é o dia de você
dar ponto final às suas derrotas, seus fracassos, entregar a sua vida a Jesus e ser dirigido pelo Espírito Santo, assim como Jesus foi dirigido, guiado. E o mesmo Espírito deu discernimento a ele para ele discernir a tentação e deu poder para ele resistir. É o seu desejo, neste momento, de entregar a sua vida a Jesus, para parar com a sua vida de fracasso, ter uma vida de vitória, ter domínio para resistir o mal. Não sei qual é a sua tentação, onde você está pecando, se é no álcool, no tabagismo, nas drogas, na prostituição, na pornografia. Não sei qual é o seu problema, mas eu sei que você tem. E sei também que você pode vencer em Cristo Jesus. Você aceita, você acredita nisso? Se você acreditar, maravilha, entregue sua vida a Jesus. Se você não acreditar, você vai continuar sendo fracassado, mas Deus continua sendo Deus, lhe amando e trabalhando para lhe convencer. Mas você aceita Jesus nesse momento? Sim? Amém? Glória a Deus. Vamos orar para Deus libertar e lhe guiar nos caminhos. Senhor Deus, obrigado pela tua bondade, tua misericórdia, tua paciência em nossas vidas e suportar nossos fracassos, nossas rebeldias. Aceita essa pessoa que entregou a vida, reconheceu, aceita a tua palavra, liberta do poder de Satanás, dê forças para vencer e resistir às tentações. No nome de Jesus, amém.